profeta. Nós gostamos de dizer que nós somos profetas de Deus, que nós fomos levantados como profeta na terra. Isso é verdade. Mas será que nós estamos agindo como um profeta verdadeiro deveria agir? Aleluia, glória a Deus. Porque aqui no capítulo 33 de Ezequiel, Deus vai chegar a Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, em um povo a qual for levantado um atalaia, e atalaia significa aquele que vigia, aquele que é vigilante, aquele que avisa. E ele diz: o atalaia que for levantado no meio de um povo, e quando este atalaia estiver sobre a sua função, e vier a espada sobre a terra, sobre aquele povo, e aquele atalaia avisar, tocar a trombeta para avisar o povo que a espada está vindo, que o inimigo está vindo. Se esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, aquele que na cidade, dentro do povo, se der por avisado, ele salvará a si. Mas aquele que ouvindo a trombeta tocar, não se der por avisado, ou seja, não dá importância ao aviso, e ele morrer, o seu sangue não será cobrado da mão do atalaia. Porém, aquele atalaia, ao vir que vem a espada e não tocar a trombeta, não avisar o povo, e alguém dentro do povo vier a perecer, se vier a morrer na sua iniquidade, eu requererei o sangue daquele da mão do atalaia. Aleluia, glória a Deus. Quando nós olhamos para esta palavra, irmãos, nós vemos a tão grande responsabilidade daquele que foi levantado como o anunciador, o avisador, o atalaia de Deus. E eu já começo a dizer aqui nessa noite que nós fomos levantados na terra como o atalaia de Deus. A igreja de Cristo, ela está na terra porque ela é o atalaia de Deus sobre essa terra. Aleluia, glória a Deus. E a igreja tem a mesma responsabilidade. Por quê? Porque a gente vai olhar na palavra do Senhor que o campo, a seara de Deus, ela é a mesma. Quando a gente vai olhar na palavra do Senhor, no capítulo de número 20 de Mateus, Jesus ele vai contar uma parábola sobre uma vinha e um pai de família, aonde ele sai de madrugada para procurar trabalhadores para a sua vinha, e ele encontra uns trabalhadores de madrugada, e ele chama aqueles trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E a parábola diz que agora ele sai à 3ª hora do dia e encontra outros homens no meio do caminho e os chama para a sua vinha. Aí a palavra do Senhor diz que ele sai agora, a hora 6ª, e ele encontra outros trabalhadores, outros homens no meio do caminho e chama para a sua vinha. Aí Jesus fala, agora ele sai a hora 9ª e encontra mais outros homens no meio do caminho e chama para a sua vinha. Agora ele sai a hora 10ª, final do dia, para procurar e para caminhar no meio do caminho e encontra homens no meio do caminho. Deus fiel. E chama para trabalhar na sua vinha. Aleluia. E é interessante que essa parábola nos mostra que Deus, ele levantou muitos homens, ele chamou muitos homens para trabalhar na sua vinha. Jesus estava falando de diferentes tempos. A primeira hora, a hora da madrugada, os estudiosos falam que são os profetas e os patriarcas. A hora 3ª, alguns dizem, os estudiosos dizem que é a igreja primitiva. A hora 6ª, os estudiosos dizem que era os
samaritanos, a qual Jesus se encontrou com eles, ou a qual Jesus encontrou aquela samaritana na hora sexta. Aí vamos olhar na hora nona. Alguns estudiosos dizem que é os gentios. Quando Pedro foi ter com aquele homem lá no capítulo 10 de Atos, com os gentios. E agora a hora 1/10, os estudiosos concordam que é a igreja da última hora. Isso nos mostra o quê? Que os tempos são diferentes, mas a seara é a mesma. Os tempos, eles são diferentes, o povo é diferente, mas o trabalho é o mesmo. A seara é a mesma, a obra ainda não mudou. Ei, Jesus, ele disse: grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Eu sei que nesse tempo muita gente está cansado para trabalhar na obra, muita gente faz corpo mole para se posicionar na obra do Senhor, mas eu profetizo em nome de Jesus que ainda o avivamento de Deus vai descer sobre a terra e vai ser levantado um atalaia que anuncia aquilo que Deus manda. Aleluia, glória, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente observa, irmãos, na Bíblia Sagrada, os profetas anunciou o reino de Deus, dizendo: arrependa-te e volta para os pés do Senhor. Isaías, ele vai dizer, no capítulo 55 e no verso 6, vocês conhecem, ele fala: ei, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Aleluia, glória a Deus. A gente anda sobre os profetas e os profetas pregou arrependimento, voltar aos pés do Senhor, se converter a Deus. A gente vai para o Novo Testamento e a gente observa que estava ali um homem chamado João Batista, e a mensagem que ele anunciou para vir o avivamento naquele povo, aonde estava 400 anos sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a palavra de Deus. Aparece um homem no deserto, e a mensagem que ele trazia, que era enviada do céu, era essa: ei, arrependam-se, porque é vindo o reino de Deus. Ei, arrependam-se, porque é próximo o reino de Deus. Ei, João Batista morreu, veio Jesus, e a mensagem de Jesus não era diferente, veio na mesma linha de João Batista, em que Jesus dizia: ei, arrependam-se, porque é vindo o reino de Deus. Aleluia, séria. Agora Jesus está na terra, e antes dele subir, ele dá uma ordem para a igreja, ele dá uma instrução para a igreja, e ele fala para a igreja em Marcos 16 e verso 15, vocês também conhecem. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aleluia! Quem crê em mim será salvo, mas quem não crê será condenado. Ei, será que tem diferença do atalaia? Não tem. Aquele que ouvir a palavra do evangelho e crer será salvo, mas aquele que não quiser crer, que não der ouvido, já está condenado. Ei, uma coisa é clara: Jesus mandou a igreja pregar o evangelho dele. Aleluia, glória, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós estamos, eu creio que aqui nós estamos, porque eu vi aqui, nós estamos estudando a revista da Escola Bíblica Dominical, e do adulto o tema é as sutilezas de Satanás contra a igreja da última hora, contra a igreja nesse tempo, perante a volta de Jesus. E quando nós olhamos
amados irmãos, nós vemos que a mensagem do Evangelho verdadeiro está sumindo, está ficando em extinção. A palavra está aqui, mas se levanta homens e começa a ministrar aquilo que o povo gosta de ouvir, aquilo que o povo gosta de ouvir. Para quê? Para que o povo dê glória, para que a igreja glorifique o nome do Senhor. Vem o pregador e começa a pregar e a dizer: você vai receber aquilo, levanta a mão que Deus ele vai te dar isso. Aí a igreja se anima, e o propósito desse atalaia, desse homem que está anunciando essa palavra, adulterando o evangelho para alegrar o povo, meu Deus, é receber aplauso. Aleluia. É receber a glória. Por quê, irmãos? Para que eu vou pegar a palavra de Deus, vou mudar o contexto para dizer aquilo que eu quero, para agradar o povo? Para quê? Para ouvir glória. O glória é para quem? Para mim. A honra para quem? Para mim. Porque se agora eu fosse para Deus, a palavra seria inspirada por Deus. E se a glória fosse para Deus, a mensagem seria de Deus. Oh glória! Mas irmãos, quanto mais eu leio essa Bíblia, tem alguns versículos que eu fico com medo. Em Apocalipse Deus diz: aquele que tirar ou acrescentar uma só palavra, qualquer coisa, ei, as pragas deste livro lhe serão acrescentadas. Oh glória! Exaltado é o nome do Senhor. Ei, você não sabe a grande responsabilidade que tem o atalaia que Deus constituiu na terra. Ei, então é tempo da igreja despertar, é tempo da igreja levantar, porque a igreja não está na terra para brincar de ser igreja. A igreja está na terra para ser atalaia, para ser porta-voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Oh glória. Aleluia, Deus. Aleluia. Irmãos, o negócio é tão sério. Eu estava ali hoje nesta manhã, depois da escola bíblica dominical, e eu fui no sacolão comprar frios para tomar café. Chegando lá, a atendente que me atendeu, ela começou a conversar com a outra, e ela começava a dizer: eu acho que eu vou parar de ir para a igreja, eu vou ficar em casa, porque eu estou indo para a igreja e nada está mudando na minha vida. E eu ouvindo aquilo, eu comecei a rir assim de canto. Aleluia. E a minha esposa sabe que eu falo para ela: eu não fico dando opinião para quem não me pede, porque no tempo que nós estamos vivendo, irmãos, o povo, ele não tem paciência para ouvir ninguém. Se ele não perguntou para você e você disse alguma coisa, ele vai vir com violência, com agressão. Eu já disse para ela: eu só dou minha opinião para quem me pede. Aleluia. Aí eu fiquei ali, eu falei: Senhor, me dá oportunidade para falar com ela, Pai. Aí ela estava conversando: eu estou indo para a igreja e nada está mudando, eu vou fazer que nem muitos crentes falam, vou ser crente em casa. Aí a outra menina, ela me conhece, eu vou lá quase toda semana, ela me conhece, ela olhou para mim e falou assim: ô pastor, o que você fala disso? Aleluia. Aí eu olhei para ela e falei assim: nada mudou na sua vida, moça? Ela falou: eu estou indo para a igreja pedindo para Deus, estou indo para a igreja pedindo para Deus todo culto, para Deus tirar essa dor da minha alma, e Ele não tira. Aí eu falei assim: mas você vai parar de ir por causa disso? Aí ela falou: eu vou porque nada está mudando. Aí eu perguntei para ela assim: mas será que Deus vai deixar de ser Deus porque você está deixando de ir para a igreja? Ei, moça, se Deus ele fizer na sua vida, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí ela olhou para mim e falou assim: mas os crentes pregam que Deus ele não faz o que a gente pede. Aí eu falei assim: talvez
Deus está esperando você ir buscar Ele pelo que Ele é e não pelo aquilo que o povo disse que Ele ia te dar. Aleluia! Irmão, sabe a seriedade disso? Eu saí dali pensando: quem é o pastor que está pregando para ela? Quem é o líder que está dizendo para ela que ela vem para a igreja e vai receber o que ela pede? Porque a Bíblia que me fala de Deus, me fala do Deus que primeiramente não dá o que eu quero, dá o que eu preciso. Oh, aleluia! A Bíblia que eu prego me fala de Deus que primeiramente me dá o que eu preciso. Oh, glória a Deus. Oh, exaltado o nome do Senhor. Aí, irmãos, cresce. E eu não sei se aquela mulher era nova convertida ou não, mas eu fiquei pensando: Senhor, quem é o líder dela que só fala para ela que ela vai receber o que ela pede? Oh, Jesus. Ei, igreja, ei, está no tempo de se despertar. Ei, está no tempo de voltar e rever o que você está fazendo. Ei, porque a igreja de Cristo, a ordem de Jesus não foi anunciar o evangelho que Ele não falou. Ei, Jesus mandou você pegar que vai dar carro, não, então não pegue. Jesus mandou dizer que vai dar casa, não, então não diga. Está no tempo de pegar aquilo que Jesus mandou pegar. O quê? O meu evangelho, diz o Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluia, glória a Deus! Irmãos, eu sou convidado para pregar em muitas campanhas. Aí eu falo para minha esposa: meu Deus, eu não gosto de pregar em campanha, porque na campanha a gente às vezes tem que pregar o tema da campanha. Aí eu falo assim: eu não gosto de pregar em campanha nesses temas, porque os temas é só anunciando o reino terrestre, o reino da terra. Aí eu falo para ela: eu não fui chamado para anunciar essas coisas. Aleluia. Aleluia. Eu não fui chamado para anunciar e dizer para o crente que ele vai receber aquilo que eu não tenho. Aleluia. Eu não gosto de pregar em campanha por causa disso. Aí eu olhei para ele e falei assim: eu vou levantar uma campanha na igreja e o tema vai ser aí o tema vai ser voltar ao primeiro amor. Aí ela olhou para mim e falou assim: ih, não vai ninguém. Aleluia. Ela olhou para mim e falou assim: não vai ninguém nessa campanha. O povo já não gosta de ir para a igreja, muito mais em tema desse. Não vai ninguém. Eu olhei para ela e falei assim: eu não sei se vai ninguém ou não vai, mas eu sei que a palavra, as mensagens que alegram o meu coração, que incendeia o meu espírito, é mensagem que vem do céu, é mensagem que anuncia o céu. Ei, não é mensagem que anuncia a terra. Aleluia. Jesus, ele deu a ordem, e a ordem de Jesus foi: pregai o meu evangelho, o meu evangelho a toda criatura. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu não sei aonde, em que tempo foi introduzido esse evangelho, mas que Satanás ele conseguiu introduzir, ele conseguiu.
Aleluia. Mas o Espírito Santo, ele continua a alertar a igreja e a dizer: ei, é tempo de levantar e ser o atalaia a qual voz foi constituído sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Mas pregador, aleluia, que evangelho? E como é que o povo vai pregar o evangelho? Aleluia. Primeiro, a igreja, para pregar o evangelho de Cristo, ela tem que se nutrir do evangelho de Cristo. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Por duas causas. Porque nós saímos para fora para trazer as almas para dentro. E do que é que as almas vão se nutrir aqui dentro, se a igreja não estiver nutrida antes dele chegar? Aleluia. Ei, a igreja primeiro tem que se nutrir do evangelho de Cristo. Antes de Jesus mandar os apóstolos pregarem, ele pregou para os apóstolos. Aleluia! O que era o evangelho? Ei, antes de Deus mandar o profeta pregar, Deus, ele primeiro capacitava o profeta e colocava a palavra na boca do profeta. O que eu mandar, você vai falar. E a igreja de Cristo, ele mandou pregar o evangelho. E o evangelho está aqui. Ei, e está aqui nesta noite no meio da igreja. E Deus, ele fala: é tempo da igreja se alimentar da palavra, do evangelho genuíno, porque é tempo de se levantar atalaia nesta terra. Aleluia. Glória, glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque nós pregamos por um propósito. Aleluia. Nós não pregamos para mostrar a nossa eloquência, não. Aleluia. Ei, nós não pregamos para mostrar que eu sei pregar, não. Aleluia. Ei, nós não trabalhamos na seara para mostrar a nossa capacidade de trabalhar. Não, nós pregamos porque Deus nos levantou para salvar almas. Porque almas está no coração de Deus desde o princípio do mundo. Deus, ele tem o propósito de salvar a humanidade desde antes da fundação do mundo. Eu lamento e ninguém a sé. Aleluia, glória a Deus. Glórias, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ei, a igreja, ela cresceu e se multiplicou pela pregação do evangelho. Aleluia. E não vai ser outra causa que vai fazer a igreja continuar crescendo. Ei, os templos podem estar vazios, mas a pregação do evangelho não pode mudar para o povo vir para a igreja, não. Ei, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Ei, a tua responsabilidade é anunciar o que Deus manda e não pregar entretenimento para chamar crente para a igreja. Não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O mundo, ele precisa voltar a olhar para a igreja e dizer: ali está os do caminho, ali vai aqueles que anunciam o caminho. Porque a igreja primitiva, eles eram chamados antes de ser chamados de igreja. Em Antioquia, eles eram chamados de os do caminho, porque eles pregavam o caminho, eles anunciavam o caminho, eles esperavam o caminho. O que é o caminho?
Jesus disse em João 14, verso 6: eu sou o caminho, oh glória, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, oh glória, aleluia, aleluia. E a igreja primitiva era chamada de os do caminho, porque só falavam do caminho. E por quê? Porque eles, em Atos, vai dizer que eles cresciam e se fortaleciam na doutrina que os apóstolos pregavam. Oh glória, aleluia, aleluia. Ei, a igreja, ela só vai conseguir alimentar o mundo se ela estiver cheia daquilo que é para ela estar cheia. A igreja só vai levar luz para o mundo se ela tiver como luz em si mesma. A igreja só vai edificar o mundo se a igreja estiver edificada em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. A preocupação de Paulo era em anunciar o Evangelho de Cristo. Paulo, ele disse: a mim é imposta esta responsabilidade. Qual? Que eu pregue o Evangelho de Cristo. Aí ele dizia: ah, mas os gregos, os gentios, os judeus buscam sinal, os gregos eles buscam sabedoria, mas eu não quero saber. Nós pregamos a Cristo crucificado. Pode ser até loucura para os judeus, pode ser até escândalo para os gentios, mas para nós é poder de Deus para a salvação. Oh, aleluia! Aí nesse tempo, muitos olham para mim e concordam com minha esposa que fala: oh meu amor, você tem uma cabeça de velho, você tem 23 anos e parece que tem 50. Eu falei assim: louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia ela é mais velha do que eu e ela continua sendo a mesma. Oh, aleluia! Eu não vou mudar por causa de pessoas que não querem ouvir o que eu falo. Eita glória! Glória, glória séria! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aí ela olha para mim e fala assim: ah, meu amor, é por isso que você não é chamado para pregar em congresso, porque você não prega para a igreja se alegrar. Aleluia! É por isso que você não prega em congresso, porque você não prega o que a igreja gosta de ouvir, o que faz o povo pular, o que faz o povo se alegrar. Aí eu olhei para ela e falei assim: mas meu amor, eu faço parte da igreja e eu me alegro, eu pulo e o meu coração arde com o evangelho genuíno de Deus. Sei que são poucos que se alegram com isso, mas eu não quero saber se eu vou pregar em congresso. Eu quero saber é que eu fui chamado para o ministério e eu vou dar conta dele. A Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, oh glória. Iremos dar conta daquilo que nós pregamos. Aleluia. Deus, Ele não te deu o talento para você ficar falando: respeita o meu ministério. Aleluia. Tem que respeitar o meu ministério. Oh glória. Ei, você foi chamado para ser servo e anunciar o que Deus manda. Oh glória. Ei, se estão se levantando contra o seu ministério e não estão acreditando nele, o problema é dele, mas o ministério que Deus te deu, ei, não tem que ser provado pelo aquilo que você fica falando pro povo. Tem que ser
voltava para a igreja. Aleluia. Ele será o povo. Eles estão ouvindo o evangelho. Aleluia. Paulo, ele se preocupava com o evangelho sendo pregado. Aleluia. Aonde ele passava, deixava alguém e ele mandava carta. Ele mandou para Timóteo, ele mandou para Tito, e a mensagem era a mesma: Timóteo, Tito, pregue o evangelho que eu vos tenho pregado. Aleluia. Ei, se vier um anjo dentro da congregação e pregar outro evangelho que não for o que eu vos ensinei, ei, não recebas, porque esse seja por excusado. Sabe por quê? Porque o evangelho de Deus, ele não muda, ele não altera. Alamaracanha súbria. Ei, de Gênesis a Apocalipse foi se levantado profeta e pregou o evangelho, pregou o reino de Deus. Foi se levantado profetas e pregou uma mensagem. Se levantou Jesus, João Batista, e pregou outra mensagem, ou seja, a mesma. Levantou-se os apóstolos e continuou pregando a mesma mensagem. E hoje Deus levantou a igreja, edificou sobre ele e disse: preguem o meu evangelho. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja e glorificado seja Deus. Ei, a mesma pergunta que Paulo fez em Romanos 10:14, eu posso fazer hoje: como é que o mundo crerão naquilo em que nunca ouviram? Ei, como pois ouvirão se não há quem pregue? Mas como pois pregarão se não forem enviados? Ei, se você não sabe, hoje eu vou te dizer: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aleluia. Ei, você não sabe a honra que tem anunciar o evangelho de Cristo. Você não sabe a honra que tem. Aleluia. A honra não vem dos homens, a honra não vem da terra, a honra ela vem de Deus. Aleluia. Hoje, irmãos, os profetas que diz que foi levantado por Deus, fica pregando outras coisas que não está escrito na palavra de Deus, a fim de receber uma glória, de receber um aplauso, de receber um aleluia, e se esquecendo que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que disse em Isaías 42 e verso 8, dizendo: a glória é minha e eu não darei a ninguém. É o mesmo Deus de hoje e continua dizendo: a glória é minha e eu não darei a ninguém. Deus, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ouvi a história de um pastor outro dia, e ele começou a dizer que ele foi pregar, ele foi ser missionário em um sertão. Chegando naquele sertão, aquele sertão era cheio de idólatra, de macumbeiros, mas ele levantou a igreja naquele lugar. Não ia ninguém na igreja, ia Pedro, Tiago e João. E aí ele ficou naquela: Jesus, muitos missionários passou por aqui e disse que aqui é espinhoso, essa terra ninguém crê em Jesus. Senhor, como é que eu faço para que esse povo creia em Jesus? Aí ele disse que um dia uma mulher que era muito respeitada naquele lugar veio a ficar doente. Veio os feiticeiros, não curou aquela mulher.
Veio os macumbeiros, não curou aquela mulher. Aí veio alguém que soube que tinha um pastor, que ele pregava a Bíblia, e chamou ele dizendo: ô meu irmão, pastor, eu preciso que você vá na casa de tal pessoa, porque já foi lá tantas pessoas de tantas religiões e nada aconteceu. Ele chegou lá naquele lugar e ele olhou para aquele povo. A família daquela mulher olhou para ele e disse: ei, se você entrar naquele quarto e a minha mãe sair de lá curada, nós aqui tudo vamos crer nessa pregação. Aleluia! Nós vamos crer nesse Cristo. Aí ele olhou e falou assim: Deus mandou sair todo mundo do quarto, entrou no quarto. Quando ele olhou para aquela mulher, ele começou a orar: Senhor, está aqui esta mulher. E o povo disse: Pai, que se ela for curada, eles vão crer no teu evangelho. Pai, tu sabes que ninguém aqui neste lugar aceitou teu nome ainda. Estou aqui há tanto tempo, Senhor, faz a tua obra. Ele disse que aquela mulher abriu o olho, tossiu e morreu. Aleluia, Jesus. Ele olhou para ela e falou: Deus, você não vai fazer isso comigo aqui não. Aleluia. Deus, aqui não, comigo não, Senhor. O povo espera que ela seja curada, e o Senhor levou ela, Pai. Comigo não, Deus, como é que eu vou ficar? Aí ele disse que abriu a porta devagar para sair rápido, o mais rápido possível. Disse que ficou chateado com Jesus, que ficou chateado com Deus, e ficou até uns dias sem ir para a igreja, sem abrir o templo. Quando ia saindo do quarto, uma criança olhou assim na brecha e disse: ih, vovó morreu. Ele saiu correndo. Aleluia. Aí ele foi orar e disse que foi colocar Jeová na parede. Aí ele disse: mas Jeová, eu fui lá para curar aquela mulher, pregar o evangelho que tu cura, e o Senhor não curou ela. Aí ele disse que veio o Espírito Santo no ouvido dele e disse: ei, se aquela mulher fosse curada, a glória seria de quem? Ele olhou e disse: seria sua, Senhor. Então ele disse: quem é que ficou sem a glória? Foi você ou foi eu? Aleluia. Aí o pregador olhou assim, falou: ô Senhor, me perdoa, Pai. Aí ele disse que recebeu um telefonema, era do filho mais velho daquela senhora, e ele falou: pastor, eu quero te pedir que venha fazer uma oração aqui na minha casa, na minha família. Por quê, pastor? Você foi o único que levou a paz e o descanso para minha avó. Já fazia muito tempo que ela estava sofrendo, e eu orei a Deus e disse: Deus, traz o descanso para minha mãe. Ela não aguenta mais ver ela sofrer. E quando você chegou, ela descansou, pastor. Vim aqui orar pela minha família. Ele disse que foi orar de madrugada na família daquele homem. A família aceitou Jesus. Depois mais outro. E a igreja cresceu naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória. A igreja só vai crescer naquilo que é de Deus. Aleluia. Tem que pregar o que Deus manda. Se Deus não mandou você pregar que aquele doente vai receber cura, não vai adiantar você pregar, porque é você quem vai passar vergonha. Sabe por quê? Deus, ele não se responsabiliza pelo aquilo que você fala. Ele só se responsabiliza pela sua palavra. Aleluia. Oh, glória. Isaías, ele vai dizer em Isaías 55, verso 11, ele vai dizer assim: assim como desce a chuva do céu e não volta para lá, mas antes rega a lavoura, dá semente ao agricultor
Da mesma forma será a minha palavra, não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz. Oh, glória a Deus! Antes fará aquilo que me apraz, não voltará para mim vazia. Deus está dizendo que a palavra dele, ela vai, mas ela vai para agradar a ele, não a nós. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. A palavra inicial aqui nesta noite Aleluia, Jesus. foi sobre frutificar. Aleluia. E Jesus, ele vai falar em uma de suas parábolas, a parábola do semeador. Aleluia. Que semeou sementes em vários tipos de terra. Em algumas a terra era bruta e matou a semente. Em outras os espinhos eram grandes e matou a semente. Mas houve aquela terra que era fértil, que era perfeita para a semente. A semente entrou, germinou e brotou. Ei, a pregação da igreja só vai frutificar quando ela for a pregação que Jesus mandou a igreja pregar. A igreja não frutifica naquilo que ela acha melhor fazer. Jesus disse em João 15, verso 5, a parte C: sem mim nada podereis fazer. Ei, sem Jesus nada podereis fazer. O evangelho que a igreja cresceu pregando e continuará crescendo pregando é o evangelho de Cristo, o nosso Senhor e Salvador da nossa alma. E é o Cristo crucificado. A cruz de Cristo é o único evangelho, é a única pregação que vai de encontro de macumbeiro e não afronta o seu idealismo. É a única pregação que vai de encontro dos espíritas e não afronta não afronta agredindo o seu idealismo, mas antes mostra para eles que Jesus foi misericordioso e estendeu a sua graça sobre todos os povos da terra. Oh, glória a Deus. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. A igreja tem que voltar a ser luz e iluminar no meio das trevas. Aleluia, Deus. Mas uma igreja que não tem Cristo não consegue iluminar ninguém, porque foi Jesus quem disse em João 8:12, ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz eterna. Eita, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está no tempo da igreja se levantar e voltar a ser o atalaia de Deus, a qual foi constituída sobre esta terra. Aleluia, glória a Deus. E eu, para finalizar, eu quero fazer uma oração com a igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor.